Olha, viver uma vida inteiramente sem pecar, será que isso é só um ideal, algo impossível? Ou será que as escrituras realmente apontam para isso como um objetivo que dá para alcançar? Essa pergunta é, nossa, super antiga, né? E hoje a gente vai mergulhar na Bíblia para buscar a resposta, do Gênesis ao Apocalipse. Então a pergunta é essa. Parece simples, né? Mas a resposta é uma verdadeira jornada que cruza a Bíblia inteira, começando num jardim perfeito e terminando com uma visão lá do fim dos tempos. Bora seguir essa linha do tempo para a gente desvendar isso? Para a gente conseguir entender essa nossa luta contra o pecado, primeiro a gente precisa voltar lá no começo. Imaginar uma época em que essa luta simplesmente não existia. Nossa história começa em Gênesis, com a criação original, num estado de perfeição. Lá no comecinho de tudo, em Gênesis, a Bíblia conta que a humanidade foi criada à imagem de Deus. Não tinha aquela briga interna, sabe? Aquela coisa de lutar contra o mal. A obediência era algo natural, como respirar mesmo. A vida fluía em total harmonia com o Criador. Era, na essência, uma existência sem pecado. Só que essa paz toda não durou para sempre. A história bíblica mostra um momento-chave, um ponto de virada que mudou tudo. Não só quebrou essa comunhão, mas redefiniu completamente o que é ser humano. Foi a chamada queda. E olha só a diferença que isso fez. Aquela obediência que era o normal, o padrão, de repente virou uma luta sem fim contra a desobediência. A natureza humana mudou na sua essência, sabe? A conexão direta com Deus foi quebrada. A partir daí, viver sem pecar por conta própria se tornou basicamente impossível. E essa nova realidade, essa condição, ela é confirmada lá na frente, no Novo Testamento, com todas as letras. O apóstolo Paulo, em Romanos, deixa bem claro, o pecado virou algo universal. E aí fica a pergunta, né? Se todo mundo está nessa situação, será que tem alguma saída? Pois é, e a resposta que a Bíblia dá para isso é um sim bem forte. A partir do momento em que o problema aparece, a própria narrativa já começa a tecer a solução. Uma promessa de redenção começa a surgir, trazendo esperança. É aqui que a gente percebe como a Bíblia inteira se conecta, como se fosse uma grande história. A promessa de um Salvador é como um fio que começa lá em Gênesis, bem sutil, ganha mais corpo com os profetas, como Isaías e Miqueias, e finalmente se realiza, se cumpre com o nascimento de Cristo. E Cristo, claro, é a peça central de toda essa solução. A missão dele era dupla, veja bem. Não era só morrer pelos pecados, mas antes disso, viver uma vida sem pecado. Ele se tornou a prova viva de que era possível obedecer a Deus completamente, servindo de exemplo máximo do que a gente deve buscar. Ok, então se Jesus deu o exemplo, como é que isso funciona na prática para quem o segue? Para entender essa conexão, a gente tem que olhar para o que os apóstolos ensinaram. Eles detalham esse caminho para a santidade. E antes de mais nada, é super importante a gente entender o que a Bíblia realmente quer dizer com perfeição. Quando Jesus fala lá em Mateus, sede perfeitos, ele não está falando de ser um robô impecável, sem falha nenhuma. A perfeição bíblica é outra coisa, é refletir o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? O amor. E o amor, como as Escrituras dizem, cumpre toda a lei. E os apóstolos, eles pegam essa ideia e aprofundam. João, por exemplo, fala que quem está em Cristo não vive pecando. Paulo já descreve como se a nossa natureza antiga tivesse morrido. Mas o tema central é o mesmo, uma mudança que vem de dentro. A nova aliança promete exatamente isso. A obediência não viria mais de regras externas, mas de um coração transformado por Deus. Então, o que a Bíblia descreve não é uma fórmula mágica, sabe? Não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo, uma transformação contínua. Começa olhando para o exemplo de Cristo, é mantido pela força do Espírito Santo e se torna real quando a gente permite que Deus reescreva suas leis dentro do nosso coração. É uma busca constante, ativa e vigilante pela santidade. Mas beleza, tudo isso é só teoria ou existe alguma prova final, na própria Bíblia, de que esse objetivo pode mesmo ser alcançado? Bom, a resposta para isso está lá no último livro, no Apocalipse. No Apocalipse, aparece um número bem específico, 144 mil. E isso não é só um número, claro. É a representação de um grupo especial que, no final dos tempos, atinge o ponto máximo dessa jornada espiritual. Eles conseguem viver em plena harmonia com Deus, ainda aqui na Terra. Eles são, digamos, a prova final. A Bíblia descreve esse grupo como irrepreensíveis, sem mancha. Eles são a concretização daquela promessa lá do início.
Eles mostram que uma vida livre da prática do pecado não é só um sonho, mas uma realidade que pode ser alcançada pelo poder transformador de Deus. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. É possível viver sem pecado? A resposta que a Bíblia inteira constrói é um sim. Mas veja bem, é um sim com uma condição muito importante. Não é pela nossa força, que a gente já viu que falhou lá na queda. É pela dependência total do poder de Deus. Um poder que foi mostrado por Cristo e que se realiza naqueles que se entregam completamente a Ele. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se o objetivo final não é ser impecável, mas sim ter o amor de Deus se manifestando através de nós, a grande questão vira outra, muito mais prática. Como é que essa jornada de transformação, de santidade, aparece no nosso dia a dia? É uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.